bom dia, tudo bem? Estamos aqui novamente com vocês, aqui preparando nossas atividades. Espero que vocês estejam realizando em casa, sem preguiça, sem dar trabalho para a mamãe. E depois a tia Nédia vai conversar com vocês online para a gente poder interagir sobre essa atividade que nós vamos realizar hoje. E nessa atividade que vamos falar hoje é uma atividade bem interessante. Por quê? Porque ela trabalha com história, que é a minha vida na linha de tempo. Tia Nédia, como é essa história da minha vida na linha de tempo? Nós sabemos que todos nós temos uma linha de tempo na nossa vida. Antes, quando nós trabalhamos aqui no contexto da história, nós trabalhamos sobre os acontecimentos, sobre o nascimento, sobre o seu aniversário, sobre o seu primeiro ano de vida. Depois fomos vendo fases da sua vida, da vida do papai, da mamãe, quando se casaram, quando tiveram você, lá no hospital, os tipos de documento que é necessário. Tudo isso fazem parte da nossa história de vida, da nossa linha de tempo. Nós não nascemos, por exemplo, a tia Nédia está aqui, ó, grande, professora, formada, já dando aula para vocês. Então, nós tivemos um contexto antes, tivemos uma vida que vem vindo até a fase em que nós estamos agora. E essa fase, esse momento, quando nós falamos em minha história na linha de tempo, nós temos que voltar ao tempo. E quando nós falamos também nessa questão de voltar ao tempo, lembra muito aqueles filmes que quando nós vemos tem uma imagem assim, viagem no tempo, faça uma viagem na máquina do tempo. Aí os artistas, por exemplo, dos filmes, eles entram naquela máquina e aquela máquina dá uma girada ou mostra um efeito legal e eles aparecem em outro local. Por exemplo, quem assistiu a Alice no País das Maravilhas, a Nédia hoje está quase como um trava-língua, de vez em quando a língua trava. Alice no País das Maravilhas, nós percebemos que ela, de acordo com a história, ela cai em um local, depois ela aparece em outro, e isso é como se ela estivesse fazendo uma viagem no tempo. Uma história também bem interessante que faz esse contexto de viagem no tempo, no passado, é a história também do Mágico de Oz, que ele coloca muito, a moça viaja para em outro local, acontece outras situações na vida dela, para que vocês possam entender que a viagem tem esses processos. E a nossa vida, ela tem 3 tipos de processos nesse contexto que nós vivemos. Como, tia Nédia, de que forma isso acontece? Nós temos o passado, né, que foram as coisas que já passaram. Nós temos o presente, que é o que nós estamos vivendo hoje, o que está acontecendo agora, e nós teremos também o futuro. E eu vou falar um pouquinho disso com vocês e mostrando as imagens, para que vocês possam perceber de que forma isso acontece na nossa vida e possam lembrar como é essa passagem do tempo. Então vamos ver. Na nossa atividade nós temos aqui, ó, em um belo dia, Tiago começou a imaginar como seria possível ver o desenvolvimento de uma pessoa dentro de uma máquina do tempo. E você já imaginou isso alguma vez? Agora, junto com o Tiago, embarque nessa divertida viagem. Qual é a divertida viagem? Ele vai entrar na máquina do tempo e vai voltar como era a vida dele antes. E eu vou mostrar só a fase da vida para que você possa entender e não o Tiago passando por esse processo, que é só uma espécie de brincadeira para que você possa lembrar desse contexto. E aí nós temos, nessa viagem, Tiago quis aprender o que sobre as fases da vida dele? Que ele tem uma infância, que ele tem uma adolescência, né, porque ele vai crescendo. Ele tem a fase adulta, em que você já tem um trabalho, em que você casa, ou em que você já tem o seu próprio apartamento, seu próprio carro, né? Você já é formado, já tem um serviço. E tem a terceira idade, né? Que nós chamamos os idosos, são as pessoas de idade, nossos avós, né? E os acontecimentos da vida, eles são divididos conforme o tempo, como eu já havia falado.
passado, presente e futuro. Então, observamos agora o que a tia Nédia vai apresentar aqui para você. Vamos fazer uma viagem nessa máquina do tempo? E aí nós temos aqui essa máquina, e aí a pessoa está ali já consertando e abrindo a porta no ponto para fazer essa viagem. Porque quando nós vamos fazer uma viagem, pode ser uma viagem dentro da gente para pensar em alguma coisa, e nós podemos também fazer esse tipo de viagem, que é voltar ao passado. Você criança, por exemplo, hoje vocês estão com 7 anos. Como você era quando você tinha 4 anos? O que você fazia? Você pulava, você corria, você brincava? Quando você entrou na escola, o primeiro dia que você foi na escola? Quando você nasceu lá no hospital, bem frágilzinho, aí a mamãe e o papai tiraram foto com você? Então, isso é uma volta ao tempo. Você vai imaginar a sua infância. E aí nós temos aqui passado, que essa volta ao tempo, é claro que nós temos que voltar ao passado antes de chegar ao presente, onde nós estamos agora. O nosso amigo Tiago chegou no passado. O passado são acontecimentos que já ocorreram. Por exemplo, é tudo que já vivemos, é o tempo que já se passou. Por exemplo, podemos perceber o passado da nossa história de vida, do nosso país, dos objetos e outras coisas. Um passado próximo de nós chamamos de ontem. Ah, ontem eu fui lá na casa da minha avó. Ah, ontem eu brinquei muito com o meu colega. Ah, ontem eu fiz isso, eu fiz essa tarefa. Então, esse daí faz parte do contexto do seu passado. Ocorreu ontem. E aí nós temos Tiago, ele conheceu um bebê com apenas 1 ano de idade. Tiago tem 8 anos. E essa fase em que o Tiago está chama-se infância. E aí eu coloquei para vocês aqui, como se o Tiago tivesse voltado lá no passado, ou nós fazendo essa viagem lá na máquina que a tia Nédia sugeriu, né? Aí nós temos aqui a nossa fase voltando ao passado, bebê. Aí depois nós vemos com essa fase aqui, ó, criança, adolescente. Depois nós vamos para a fase adulta e para a fase idoso. Todo mundo passa por esse processo? Sim, todo mundo passa. Alguns não passam por conta de outras coisas que acontecem na vida, mas todo mundo passa por esse processo. Você é criança, vai dando os primeiros passos, andando, levantando, subindo, caindo, e aí você vai crescendo, começa a fazer parte da escola, conhece outros amiguinhos, e a sua vida, ó, criança, vai brincando, fazendo arte na escola, brincadeiras fora de casa. Aí você cresce, aí você já vai mudando os seus objetivos. Você não gosta mais de estar nessas brincadeirinhas, você já gosta mais no celular. Os jovens hoje, os adolescentes gostam de estar o tempo todo no celular. Aí já vão estudar, já vão fazer outras coisas, já tem outros objetivos, já tem outros coleguinhas, né? Marcam saídas para o cinema, para um restaurante, o papai vai deixar e vai buscar. Então, assim, você vai adquirindo outras fases da sua vida. E aí depois você chega na fase adulto, que aí você já estudou, você já está trabalhando, já está formado, você já se casa, já tem filhos. E aí vem os idosos, né? Que é a fase natural que todo mundo vai passar por isso. E aí temos aqui a nossa primeira fase, que é o desenvolvimento de como você vai desenvolvendo as relações com as outras pessoas de acordo com a sua fase. Uma criança pequenininha, ela não vai conseguir fazer coisas que essas crianças aqui já estão na fase da infância. Ele é bebê e essa é a infância. Ele já tem outros tipos de coisas que eles sabem fazer além desse. Esse aqui mal está saindo do lugar, engatinhando, observando o que está ao seu redor. E aí nós temos essa aqui, ó, que as crianças já estão pegando os brinquedos, manipulando com 3 anos. Já na escola, às vezes brincando com um coleguinha. O colega pega meu brinquedo, eu pego o brinquedo dele e nós vamos brincar juntos. E aí nós temos aqui a fase em que vocês estão, né, de 6, 7 anos de idade.
estudando, brincando com os coleguinhas, se divertindo, correndo, o que antes vocês não conseguiam fazer porque vocês ainda eram bebê. E aí tem a fase da criança, a infância é considerada até os 8 anos de idade. O passado, porque você já viveu essa história e você vai passando. E por isso nós chamamos de ontem. Ontem, porque já aconteceu, já passou, não vai ocorrer mais, não vai se repetir. Você não vai voltar nessa fase aqui, não vai voltar a ser bebê mais. Está nessa fase aqui, você vai avançando, a infância, a adolescência e depois a fase adulta. E aí nós temos aqui a outra imagem, que é a adolescência. Os adolescentes, eles já querem um outro contexto, eles não querem as brincadeiras que você, quando é bebê, quando é criancinha, que está desenvolvendo as primeiras atividades ou conhecendo os primeiros coleguinhas, eles já vão querendo outras coisas, né? Então, essa fase da adolescência vai até 12 anos. É considerada adolescente até 12 anos. A partir de 12 anos em diante, aí nós já chamamos, é adulto, ele já sabe decidir as coisas, já sabe fazer as coisas, apesar de que hoje os adolescentes nem sempre vão pensar da forma correta. Os pais têm que estar ali orientando qual é a melhor forma deles agirem, o que eles precisam fazer agora. Estão estudando, tem que se focar nos estudos, não pode ficar só no celular. Se interesse pelos seus estudos, que é importante para a sua vida, para quando você chegar na fase adulta, que vai ser a fase que nós vamos falar, que é o futuro, né? Então, todas elas têm um período. Então, agora, por exemplo, vocês passaram da fase de bebê e estão na infância, né? Pequenininhos, estudando na escola, conhecendo os coleguinhas. Esse tempo em que nós estamos agora, nós chamamos de presente. Presente por quê, Tia Nélia? Porque eu vou receber um presente da mamãe e do papai porque eu estou agora nessa fase da infância? Não, porque é o tempo em que nós estamos vivendo, está acontecendo agora. A mamãe está ali fazendo um bolo para mim. Eu vou fazer essa atividade agora. Eu estou assistindo a Tia Nélia me dando aula lá do colégio. Então, esse é um tempo presente, está acontecendo nesse momento. E aí vamos passar para outra fase. Temos aqui a fase adulto, né, que eu já mostrei uma foto lá, e aqui eu trouxe um contexto em que as pessoas já estão vestidas como se eles já tivessem passado pela fase toda, que é bebê, depois infância, adolescente, chegou na fase adulta. O que ele vai fazer? Terminou seus estudos, vai priorizar num tipo de trabalho para receber um dinheiro, para poder formar uma família ou ter uma vida melhor. E aqui todos estão, cada um escolheu uma profissão diferente, porque como nós somos diferentes, todo mundo não vai trabalhar só numa profissão. Alguns querem ser médico, como vocês já diziam aqui para mim: tia, eu quero ser veterinário porque eu gosto muito de cuidar de animais. Outros já diziam: não, tia, eu quero ser professor. Outro: não, eu quero ser policial. Então, quando nós chegamos nessa fase, nós já sabemos aquilo que nós queremos para nós. E é por essa batalha que nós vamos correr no dia a dia. Eu vou estudar para me ser um médico, um bom médico. Então, eu vou estudar bastante para tratar bem meus pacientes, para saber o que é que eles têm, fazer um tratamento correto. E se eu for um policial, agir de forma ética, ajudando o meu próximo, compreendendo a situação, resolvendo as coisas da melhor forma possível. Se eu for um pedreiro, eu vou desenvolver uma casa, uma construção, eu vou fazer o meu trabalho direito. Então, tudo aquilo que você escolhe e pretende fazer na sua vida, você tem que fazer da forma mais adequada possível, pensando que se aquele trabalho fosse para mim, eu queria o melhor. Então, se você vai fazer para o outro, você também tem que fazer o melhor. Não é porque não é para mim, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Tudo que nós assumimos, seja como profissão, ou seja como fazer uma atividade, nós temos que tentar dar o nosso melhor. Na escrita da palavra, no desenvolvimento da tarefa, na ajuda com a mamãe, com o papai em casa, na nossa profissão, nos nossos estudos, cuidando das nossas coisas, da nossa roupa, do nosso corpo, da nossa vida.
para que as pessoas possam ver que você é uma criança que valoriza seu jeito de ser, sabe se portar, se disciplinar de acordo com o ambiente onde você está. E isso é muito legal quando a criança consegue desenvolver essas noções, para que quando ele chegue nesse tempo aqui em que ele vai escolher uma profissão, ele vai dizer: eu vou escolher essa profissão, mas eu vou dar o melhor de mim. E aí quando você casa, que tem uma família, o papai, a mamãe, os filhos, tem casal que hoje gostam de ter muitos filhos, já tem outros que preferem apenas um ou dois, né? Então é essa fase aqui que nós pretendemos, por exemplo, que nós estamos, vocês vão chegar um dia, no futuro, o que é que eu quero ser? Eu vou me formar, depois eu vou me casar e vou ter filhos. E aí, isso vai depender do amanhã e da forma como você vai se comportar hoje em busca desses objetivos. E o futuro é o tempo em que as coisas ainda vão acontecer, né? Não é como o presente e nem como o passado. O futuro ainda não aconteceu, ele ainda vai acontecer conosco. São atitudes que ainda vêm, que ainda vão vir, para que nós vamos passando cada dia por elas, né? Não é uma coisa que está acontecendo agora, ainda vai ocorrer. E aí temos a terceira idade, né? Que são os idosos, que hoje nós precisamos pensar que os idosos um dia já foram criança também, um dia já foram adolescente, um dia foram um adulto que teve consciência, que cuidou de você e que hoje ele precisa da sua ajuda, seja o vovô, seja o titio, seja um senhor idoso ou uma senhora idosa que esteja na rua e que você veja ele, tenha o devido respeito. Não é porque a pessoa é idosa que eu vou maltratar ou dizer: saia daqui que eu não gosto de você, que você é velho, que você não faz parte da minha vida, não sei o que. Eu quero ir para a rua, conversar com meus colegas, não conversar com você. Não devemos pensar dessa forma, nós devemos tratar bem os idosos, cuidar deles, porque um dia ele cuidou do papai, cuidou da mamãe, e hoje tem muito deles que cuidam de você também. Quando o papai e a mamãe vai trabalhar, eles ficam em casa cuidando de vocês. Então é importante eles terem esse cuidado, essa consciência do respeito que vocês tenham por ele, porque eles também têm muito respeito e gostam demais dos netinhos, dos filhos. E quanto mais você acolher eles bem, mais eles vão gostar de você. E isso é maravilhoso, né? Nós podemos tratar bem e também serem bem tratados. E aí os objetivos da terceira idade são outros, eles vão repousar, passear um pouquinho, né? Porque já passaram por muita coisa na vida, já trabalharam muito, já deram o melhor de si. E agora eles precisam de ter sossego, um pouco de silêncio, passear um pouquinho, se divertir, fazer atividade mais tranquila e curtir os familiares, né? Que nas festas das famílias eles estão presentes, nos almoços de domingo chamam o vovô e a vovó para estar conosco, ou nós vamos nas férias. Nossa, eu gosto de estar na casa do vovô e da vovó, e aí nós vamos lá, dá todo aquele carinho, recebe o carinho também, e isso é algo maravilhoso que vocês devem ter em mente e que devem fazer e também tratar bem. E aí o desafio é: descubrir em que fase da vida as imagens estão. Eu falei aqui sobre as nossas fases de vida, e que nós temos a fase de bebê, temos a fase da infância, da adolescência, do adulto e do idoso. E aqui eu coloquei essas duas imagens para que vocês possam ver aí em casa e possam descobrir em que fase essa vida aqui está, o número 2. Será que é na fase adulta? Será que é na fase idosa? Será que é de bebê? Será que é adolescente? Então pensem aí, depois vocês vão me dizer, tá bom? E aí nós temos essa outra aqui, que ela já está trabalhando, está no escritório. Qual é a fase em que ela está? E aí em casa, quem está na fase da infância, quem faz parte da vida adulta, quem são os idosos da sua família? E aí você vai depois me responder.
quais são os idosos da sua família, por parte de pai, por parte de mãe, para que vocês possam mostrar para mim se vocês entenderam essas fases que nós passamos e principalmente o tempo, que é o passado, o presente e o futuro, que é aquilo que nós vamos ter futuramente, o que ainda vai acontecer. E aí em casa vocês vão observar essas atividades e vão responder a partir daqui. Primeiro ponto da linha de tempo, coloque sua foto ou do seu nascimento. E aí você vai escolher uma foto. Ah, tia, mas eu não tenho uma foto do meu nascimento, eu posso fazer um desenho ou escolher uma imagem de uma revista ou de um livro de um bebê me representando? Sim. E aí desenhe como você se imagina na adolescência. Vocês estão agora na fase de 7 anos, daqui a pouquinho vocês já estão na fase da adolescência. Como vocês se imaginam lá? O que vocês gostariam de fazer quando estivessem nessa fase? Vão pensando e colocando aqui em forma de desenho. Tia Nédia, eu gostaria de estar fazendo isso. Então vocês vão mostrar e dizer para mim depois. Agora imagine que você chegou na fase adulta. Como seria? Faça um desenho. Da mesma forma você vai ilustrar aqui com o desenho como você se imagina na fase adulta. Eu quero ser médica? Então eu vou colocar aqui eu trabalhando como médica no hospital ou outra coisa que você quiser, né? Então você vai responder em casa como mãe. E aqui tem a experiência da máquina do tempo que Tiago usou, que não existe de verdade essa máquina de tempo. A gente não entra dentro da máquina, nossa, eu vou parar em outro lugar, nossa, eu virei bebê, nossa, eu estou enorme. Não existe isso, existe o tempo que passa na nossa vida, que foi o passado e hoje o que está acontecendo e depois o futuro. É o tempo cronológico que nós vamos passando de acordo com a nossa vivência, tá certo? E é isso, e respondam a atividade com a mamãe, com o papai ou com a pessoa que vai ensinar você e depois a gente, bate aquele papo legal e vê o que você colocou na sua fase de vida, tá bom? Beijo, tchau!